Eu quero pessoalmente incentivá-lo a aprender tudo o que você puder sobre a oração. Nada vai transformar a sua vida mais do que simplesmente falar com Deus sobre tudo e também qualquer coisa. E se ele se preocupa, sim, ele se preocupa não só com você, mas com tudo aquilo o que está acontecendo em sua vida. Não há nada que você não possa falar com Deus. Deixe-me lhe perguntar algo. Quantos de vocês sabem que não vão ser felizes se tiverem qualquer coisa além da vontade de Deus? Sim, quando eu tinha 18 anos eu me casei contra a vontade de Deus. E cara, foram os 5 anos mais torturantes, miseráveis, infelizes, idiotas, desperdiçados, loucos e malucos. Eu sabia, bem lá no fundo do meu coração, que não estava certo quando eu fiz aquilo. Ouça, nós podemos saber muito bem no fundo que algo não está certo e ainda querer isso tanto que passamos por cima do que sabemos por dentro e fazemos assim mesmo. Assim, quando oramos com o melhor de nossa habilidade, precisamos de orar de acordo com a palavra de Deus, precisamos orar à vontade de Deus, e eu não preciso orar... Deus, salve meu filho se for sua vontade. Eu já sei que é sua vontade. Eu nem preciso orar, Deus, atenda a minha necessidade se for sua vontade. A Bíblia me diz que é sua vontade atender a minha necessidade, mas eu não preciso dizer-lhe como fazer e quando fazê-lo. Você já fez sugestões para Deus? Bem, Deus, você poderia... Sim, eu já fiz isso, você poderia, sabe? E assim, sempre que eu oro para praticamente qualquer coisa. Não há nada que eu não seja ousada o suficiente para pedir a Deus. E eu me sinto muito segura em fazê-lo, porque eu estou certa de que se não for melhor para mim, Ele não vai dar-me. Assim, você nunca tem que ter medo de estar pedindo muito a Deus. Se estiver, Ele não vai dar a você. Mas eu oro regularmente. Quando eu oro, eu digo assim: Deus, eu vou te pedir isso. Eu quero. Mas se isso não for melhor, não me dê. Porque eu não quero o que você não quer que eu tenha. Então, o que for preciso para nos tirar do ponto de usar Deus para conseguir o que nós queremos. Ouça, minha lista de orações costumava ser absolutamente patética. Quer dizer, eu tinha essas 15 coisas que se Deus não fizesse naquele dia eu nem sabia se eu poderia continuar salva. Agora, Deus, se eu não tiver um avanço hoje... então eu vou ficar de mau humor o dia todo. Oh, pobrezinha. Pai nosso que está no céu, santo é o seu nome. Venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Veja, tudo o que precisamos está aqui na oração do Senhor. Não ande por aí com medo de que você possa orar fora da vontade de Deus. Ore corajosamente. Orgulho. Eu perguntei a Penny esta manhã, minha assistente administrativa, eu disse: Penny, você sabe, já lutou muito com orgulho em sua vida? Ela disse: não, até que você começou a pregar sobre ele. E eu pensei, foi uma grande resposta. Ela disse: eu não sabia que era um problema até você começar a pregar sobre ele. Bem, como você pode dizer se você está tendo problema com orgulho? Bem, o quanto é fácil para você estar errado. O quanto é fácil para você dizer, sabe o que? Eu estava errado. O quão é fácil você receber uma direção ou uma correção de uma outra pessoa sem ficar na defensiva. O quanto julgamos aos outros. O quanto nós entramos na vida de outras pessoas e temos opiniões sobre o que elas estão fazendo. O quanto nós queremos ser vistos e notados, o quanto queremos ser aplaudidos, o quanto nós queremos ser admirados. Então agora alguns de vocês vão ter problemas com orgulho que nunca pensaram que teriam. Deixe-me lhe dizer algo, o fruto do orgulho é tão abundante. Cara, eu só tenho uma área nas escrituras para ler e vamos ter que deixar isso de lado, sabe? Orgulho, você nem mesmo pedirá ajuda a Deus se não tiver humildade. Porque a independência é fruto do orgulho. Como uma criança, eu faço sozinho, faço isso, eu faço. Lucas 18:9, ele também contou esta parábola, Jesus sendo ele também contou esta parábola a algumas pessoas que confiavam em si mesmas e estavam confiantes de que eram justas, que eram retas e justas com Deus. E por isso desprezavam todo o resto dos homens. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro um cobrador de impostos. O fariseu tomou a sua posição, ostensivamente. Eu realmente não sei o que isso significa, mas eu acho que é tipo assim.
E eu amo isso que vem agora. Então, de repente, ele começou a orar no íntimo consigo mesmo. E ele não estava falando com Deus, ele estava orando para impressionar a si mesmo. Você já foi convidado a orar publicamente ou a liderar a oração e você já percebeu que estava mais preocupado em como você está aparecendo para as pessoas do que o que você está dizendo para Deus? Cara, eu já fiz. Assim ele começou a orar no íntimo e com ele mesmo. Deus, eu agradeço por não ser como o resto dos homens. Você pode imaginar alguém, mas veja, aqui está a coisa, nós podemos não dizer corruptos, ladrões, adúlteros. Eu não tenho tatuagens. Eu deixo meu cabelo limpo e arrumado. Eu nunca me vestiria desse jeito na casa do Senhor. Ah, meu Deus. Quer dizer, houve um período de tempo na minha vida que eu realmente não entendia como Deus poderia ungir alguém usando jeans. Eu não entendia. Quer dizer, sabe, você jamais me veria aqui usando jeans. Eu pensava que Deus só ungia poliéster e... Até eu ir a um lugar onde a unção era tão palpável que você poderia cortá-la com uma faca e todos na plataforma pareciam que tinham acabado de sair da cama e eu pensei, bem, acho que Deus não se importa tanto com isso. Acho que é o nosso coração que importa. Eu ainda acho que devemos fazer o nosso melhor para Deus. Eu estava conversando com meu filho que sabe, ele fica melhor do que eu, porque ele é 35 anos mais novo do que eu. E eu disse, bem sabe, você deve fazer o seu melhor, você deve vestir o seu melhor para Deus. Ele disse, este é o meu melhor, estou vestido. E sabe, é tão bom entrar nesses detalhes. Como pensamos que Moisés estava quando ele subiu na montanha para receber os 10 mandamentos? E sabe, eu não sei. João Batista certamente era estranho na aparência, quer dizer, ele usava pelos de camelo, comia gafanhotos selvagens, mel de árvores, andava gritando para as pessoas, arrependam-se! Eu duvido que nós pudéssemos receber uma palavra dele. Mas veja você, eu tenho que olhar para as coisas assim, caso contrário eu não consigo entender. É como, sabe, eu não quero apenas olhar para isso e não tirar disso nada. Olha, eu estou tão feliz por não ser como todo mundo. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu tiro o dízimo até do dinheiro que eu ganho no meu aniversário. E sabe, eu me lembro disso. De ir para frente e para trás com Deus, eu deveria ou não tirar o dízimo do dinheiro do meu aniversário. A coisa toda era, eu não precisava fazer nada. Mas o cobrador de impostos, o pecador, simplesmente de pé à distância, nem sequer levantava os olhos para o céu, mas batia no seu peito dizendo, ó Deus, seja favorável e benevolente, especialmente misericordioso para comigo, um pecador mau como eu sou. Digo-lhes que este homem foi para casa justificado, perdoado, endireitado, em retidão com Deus, em vez do outro homem, porque todo aquele que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Sabe, apenas pela nossa própria alegria e para agradar a Deus e sermos mais poderosos na oração, em vez de ter nós mesmos em nossa mente o tempo todo, e não vou nem mesmo dizer para tentar muito não pensar em si mesmo, não, o que eu vou te dizer é para apenas substituir todos aqueles pensamentos egocêntricos com oração e focar em o que eu posso fazer para alguma pessoa hoje para tornar sua vida melhor. E então fazê-lo de propósito. Eu fiquei tão maravilhada quando eu realmente examinei as orações do apóstolo Paulo. Creio que muitas vezes a razão pela qual não vemos respostas completas às nossas orações é porque nos recusamos a fazer a parte que Deus quer que nós façamos. Agora, tudo que você tem que fazer é pensar nisso. Deus disse a Abraão, ó Abrão, eu quero que você deixe o seu país, saia da casa de seu pai, fique longe de tudo que você conhece, está familiarizado, e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Tenho algumas coisas ótimas para fazer em sua vida. Bem, sabe o que? Se Abraão não tivesse dado esse passo, então nunca estaremos ouvindo sobre Abraão.
Mas para simplificar isso ainda mais, você sabe quantos lugares na Bíblia que alguém precisou de um avanço e Deus primeiro lhe disse algo que precisavam fazer para dar um passo de fé? Ele disse ao homem com a mão mirrada: estende o seu braço. Agora ele estava lhe pedindo que fizesse o impossível. E então, quando você pensa sobre isso, é como se esse cara tivesse duas escolhas. Ele poderia dizer: não posso fazer isso. Ou ele poderia apenas ter feito assim, ó. Foi quando o poder de Deus veio, porque ele estava disposto a fazer a sua parte. Ele disse para o aleijado andar. Quero dizer, para levantar-se. Ele disse ao cego para caminhar até o rio. Ele tinha o hábito de dizer às pessoas para fazer coisas que não pareciam muito realistas. Eu acho que muitas vezes, em vez de apenas pedir a Deus, agora eu quero que você ouça isso porque eu acho que vai ajudar muito você. Muitas vezes, em vez de pedir a Deus para nos livrar de alguma coisa, nós precisamos perguntar a Deus se há alguma coisa que precisamos ver e assim então mudar, que vai abrir a porta para a cura. E aqui estão 3 exemplos muito bons. Eu estava me sentindo muito mal por vários dias, orando fervorosamente pela cura porque eu estava muito mal e não obtendo resultado. Finalmente pedi a Deus para mostrar-me qual era a raiz daquele problema. Imediatamente eu vi no meu espírito uma garrafa de ervas que eu tinha comprado na loja de alimentos saudáveis e estava tomando para me ajudar a dormir melhor à noite. E aquilo não estava dando certo para mim, eu acho que estava me fazendo muito mal. E no minuto em que eu vi isso no meu espírito, eu parei de tomar e no dia seguinte me senti bem. O meu marido uma vez teve algo que ele chama de nervosismo. Ele se sentia realmente instável e o fazia se sentir muito nervoso. Parecia que não era ele. E ele orou a respeito. Primeiro pediu: Deus, cura-me. Então ele orou para Deus mostrar-lhe se ele estava fazendo qualquer coisa. E ele estava bebendo 2 garrafas grandes de refrigerante que vinham de um restaurante todos os dias para ele. Uma marca conhecida que tem 1 tonelada de cafeína. E esse era o seu problema. Ele não precisava de uma cura, precisava de menos refri.